Meus filhos, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, uma palavra muito importante. Quem escreveu esse ensinamento foi o sábio Salomão, o rei mais sábio de Israel. E ele disse assim: guarda o teu pé quando entrares aonde? Guarda o teu pé quando entrares aonde, gente? Na casa de Deus. Meus filhos, veja bem, bem baixinho, filho. Veja bem. Todos os lugares da terra, todos os ambientes da terra, têm o seu protocolo, as suas regras, as suas organizações. Todos. Por exemplo, quando você vai ao hospital por algum motivo, você percebe que ali naquela recepção é um lugar tenso, é um lugar de silêncio, é um lugar onde as pessoas estão ali com o máximo de respeito, porque quem está na recepção tem alguém lá dentro do hospital que está sofrendo muito. Então você vê ali um respeito muito grande, não é? Quando você, por algum motivo, precisa ir ao judiciário, você sabe que tem algumas regras, alguns protocolos a serem cumpridos. Não é com qualquer roupa que você adentra o judiciário. Não é de qualquer maneira que você fala ou se dirige no momento de uma audiência. Na verdade, para você falar, você precisa de autorização e você precisa saber como falar. O lugar onde você senta não é o lugar onde você escolhe, é o lugar onde alguém te direcionou e disse: olha, você senta aqui, não é? Todos os lugares da terra têm um protocolo, têm suas regras. E o sábio Salomão escreveu Eclesiastes. Por favor, diga Eclesiastes. Não sei se você já se perguntou o que significa Eclesiastes. Pega água para ela. Alguém pega água para ela, por favor. Eclesiastes do grego significa basicamente igreja. No hebraico significa uma reunião para aprender. Ou seja, o sábio Salomão está querendo ensinar. Olhe para cá, por favor, para cá, gente. E o sábio Salomão está querendo ensinar. E se o sábio Salomão está querendo ensinar usando as escrituras, a Bíblia diz que toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Toda a escritura. E se toda a escritura é divinamente inspirada, existe um ensinamento aqui nesse texto. E o ensinamento desse texto pode nos trazer inúmeros benefícios e inúmeras bênçãos. Vamos repetir o que esse texto nos ensina? Esse texto diz assim, diga comigo: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Amém. Eu não sei se você lembra, mas em Isaías capítulo 6, os serafins são anjos adoradores que ardem em como que uma chama de fogo. Eles estavam em redor de Deus. E esses anjos, eles tinham quantas asas? Quem lembra? Quantas asas? 6 asas.
Nesse texto você vai ver que com duas dessas asas, esses anjos cobriam a sua face, o seu rosto. Diante de Deus, diante do trono de Deus, em volta do trono de Deus, esses anjos que tinham 6 asas, eles com duas delas cobriam o seu rosto. Com outras duas, esses anjos cobriam os seus pés. E só com as 2 asas que sobravam, eles voavam. Por quê? Porque eles estavam diante do trono de Deus em um momento de adoração. E quando eles colocavam 2 de suas asas no seu rosto, a mensagem passada é: eu não sou digno nem de olhar para Deus. Quando eles cobriam os seus pés, isso demonstra reverência total e absoluta. Em outras palavras, diante da presença de Deus, a nossa reverência tem que ser total, absoluta, seguida à risca, porque nós não estamos adentrando até a presença de um presidente de uma república, por exemplo. Nós estamos adentrando na presença daquele que criou todo o universo, que criou os céus e criou a terra. E por esse motivo, diga comigo, todo respeito é pouco. Diga forte, toda reverência é pouca. Toda honra dedicada a Ele ainda é pouca. Então isso quer dizer que quando nos reunirmos para buscar a Deus em oração e adoração e oferecê-lo culto, nós precisamos nos atentar para isso. Ao sair de casa, nós já precisamos estar ocupando a nossa mente com a forma em que nós vamos oferecer esse culto. Quando você estiver colocando a sua roupa, se olhando no espelho, você tem que fazer a seguinte conta, o seguinte cálculo: esta roupa tem que ser a melhor roupa, essa roupa tem que estar impecável, bem passada, bem alinhada, e essa roupa não pode ser uma roupa que roube a atenção daquele que está no trono. Por isso eu me visto de forma comportada e elegante, porque eu vou me apresentar na casa do Senhor e prestar um culto ao Senhor. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Quando você se atentou para isso e colocou o seu pé na porta do templo, da igreja, da casa, da sala de oração, quando você colocar o seu pé, começa a sua reverência, começa o seu respeito absoluto, começa o temor e o tremor por estar na presença de Deus.
Quando você entrar na igreja, você não pode sair falando alto, você não pode estar contando histórias, você não pode vender Avon, você não pode mostrar algo que não faça sentido para o seu irmão, você não pode conversar conversas paralelas, você não pode roubar a atenção, porque enquanto você está falando alto dentro do templo, tem alguém que está de joelhos dobrados, reverenciando a Deus, e Deus está olhando a forma que nós estamos oferecendo um culto. Você tem liberdade total na presença de Deus, desde que com respeito, reverência, temor e tremor. Quando você chegar na igreja, você já começa o seu momento de oração, em pé, sentado, de joelhos, deitado, não importa, mas o seu culto já está sendo observado pelo Senhor Jesus. Olhe para cá, senão você não entende. Eu quero que você entenda que no Antigo Testamento, se um sacerdote entrasse dentro do santuário para oferecer um culto a Deus, ele tinha que entrar com muito medo, porque ele vai oferecer um culto a Deus, mas Deus não recebe qualquer coisa. O nosso Deus é excelente, o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é organizado, o nosso Deus gosta de ordem e decência. Se você observar os céus com os seus olhos, à luz da Bíblia Sagrada, não há uma bagunça. Há 24 anciões bem posicionados, há seres viventes bem posicionados, há serafins bem posicionados, a adoração em perfeita harmonia, com a melodia, com a harmonia, batendo certinho, e a organização do céu precisa ser vista no culto na terra. O sacerdote, sabendo disso, diz a Bíblia, que quando ele ia oferecer o sacrifício, ele ia se vestir. Como eram as vestes do sacerdote? Diga comigo: cirola sacerdotal. Precisa dizer com mais força. Eu quero que você esteja aqui, porque Deus quer falar com você. Diga: cirola sacerdotal. Era uma calça colocada, uma calça de linho colocada. Depois ele colocava uma espécie de um véu, um vestido fino sacerdotal. Diga: um vestido fino sacerdotal. Depois disso, ele colocava um manto, uma túnica de linho grosso sobre o seu corpo. Era uma terceira peça. E esse manto, ele era tão grosso que pesava aproximadamente 5 quilos. Após isso, eles colocavam o peitoral com 12 pedras preciosas. Diga: um peitoral, um colete sacerdotal. Diga. Depois disso, ele ainda colocava mais um manto chamado de éfode. Esse éfode só os sacerdotes poderiam colocar para fazer a ministração. Diga: eles colocavam éfode. E por último, eles colocavam uma espécie de turbante na cabeça, que também não deixava aparecer absolutamente nada da sua cabeça. Eles entravam na presença de Deus completamente cobertos, porque o temor deles era o seguinte: eu preciso estar impecável diante de Deus. E aqui não é sobre roupas, porque você pode usar a roupa que você quiser. Não é sobre roupa, é sobre estar perfeito diante de Deus. E um homem e uma mulher sabe quando está perfeito para Deus. Um homem e uma mulher sabe quando está perfeito para as outras mulheres. Uma mulher sabe quando ela se veste para outras mulheres. Uma mulher sabe quando ela se veste para o seu marido. E um homem sabe como se veste em um lugar como uma festa, como uma reunião para os homens. E um homem sabe como se veste para o seu marido. Mas uma mulher e um homem também sabem
sabe como se veste para oferecer um culto ao Deus Todo-Poderoso. E aí, a história paralela, a história dos sábios judeus, diz que os sacerdotes, quando iam oferecer o culto, alguém amarrava uma corda nele. E o texto bíblico em Levítico diz que na cintura do sacerdote, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, diga, na cintura do sacerdote tinham campainhas, diga, sinos. Ou seja, os sacerdotes andavam dentro do santuário e se ouvia o barulho das campainhas. Ele entrava dentro do santo lugar e se ouvia o barulho das campainhas. E ele entrava dentro do santíssimo lugar e se ouvia o barulho das campainhas. E quem estava fora do santíssimo lugar, ouvindo o barulho das campainhas, chegavam à seguinte conclusão: o sacerdote se apresentou bem diante de Deus, por fora, mas também por dentro, e Deus está recebendo o culto desse sacerdote, porque eu estou ouvindo o barulho das campainhas tocando. Se a campainha parar, é porque morreu. Puxa a corda, porque entrou no Santo dos Santos em pecado. Se a campainha parar, puxa a corda, porque morreu, porque ofereceu um sacrifício podre diante de Deus. Se a campainha parar de tocar, pode puxar, porque o profeta, porque o sacerdote era falso, era mentiroso, era profano, era hipócrita. Pode puxar que já está morto. Jesus, quando morreu, comprou para Deus toda a humanidade, mas os que entregaram a vida para Ele, diz a Bíblia que Ele nos tornou reis e sacerdotes. Ora, se somos sacerdotes de Deus, quer dizer que nós estamos na terra fazendo a vontade de Deus, oferecendo culto a Deus. Eu quero fazer uma pergunta só para quem é sacerdote de Deus. Tem barulho de campainha aí? Tem barulho de campainha aí? Um culto que não tem barulho de campainha é um barulho, sem som, sem vibração, é um culto morto. Você pode saber quando a pessoa não reage ao que está sendo dito, a campainha não está tocando, tem alguma coisa errada, porque diante do trono de Deus tem barulho, serafins cantam, no céu tem barulho, os anciãos cantam, na terra tem que ter barulho, é o sinal que você está vivo. Levante a mão, só quem está vivo, Canturimiácia. Levante, pega na mão do teu irmão, por favor, pega na mão do teu irmão, por favor. Se ele estiver vivo, a campainha vai tocar, o sino vai tocar. Tem barulho. Cantéria séria, canturimianta. Olhe para cá, por favor, porque eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. O diabo quer te enganar dizendo, não precisa de tanta coisa. O diabo quer te enganar dizendo, não precisa de tudo isso. O diabo quer te enganar dizendo, não precisa ser tão crente, não precisa ir para a igreja todo culto, não precisa ler Bíblia, não precisa se abster do pecado, não precisa abrir mão das suas vãs concupiscências, não precisa de tanto, não precisa de se separar. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque se você entender isso como verdade absoluta, você vai entrar na presença de Deus morto, não vai fazer barulho a sua campainha, seu culto não vai ser aceito, a glória de Deus não vai vir, você não vai viver uma vida de milagre,
Mas quando o diabo olhar para você e dizer não precisa de tudo isso, você vai dizer precisa de tudo isso e muito mais, porque eu guardo o meu pé, guardo o meu pé, guardo o meu pé. Eu tenho uma palavra para uma igreja, família, casa do Pai, e se alguém estiver ouvindo no YouTube ou em qualquer outras redes sociais, igreja, por mais que pareça, pelo estereotipo apresentado no século presente, não é uma casa de show. Igreja, por mais que pareça, pelo que estão apresentando em muitos lugares, não é um teatro. Igreja não é um shopping. Igreja não é um clube social. Igreja não é um lugar de lazer. Não. Igreja é um lugar de reverência, de respeito, de santidade, de verdade. Igreja é um lugar aonde o céu se abre, aonde a tua alma se alimenta. É a fonte de Deus. No Antigo Testamento, no culto no tabernáculo, o culto aceito ou não significava vida ou morte. Toda a nação esperava o sacerdote oferecer o culto para receber o perdão dos pecados. Diga forte comigo: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O nosso mestre, irmãos, é o maior exemplo de respeito, reverência e amor. Olhe para cá. Como é que eu ofereço a Deus? Como é que eu mostro a Deus o meu respeito, o meu temor e a minha reverência? Como é que eu mostro a Deus a minha obediência? Através daquilo que eu estou disposto a sacrificar. Eu mostro o meu amor a Deus através daquilo que eu ofereço para Deus. Eu ouvi um aleluia. Eu ouvi um aleluia. Você quer saber se você é só mais um hipócrita que se apresenta diante de Deus em busca dos seus benefícios, ou se você é um verdadeiro adorador? Você quer tirar essa dúvida de que se você é só mais um que faz parte da multidão, ou que se você é um discípulo de Jesus? Você quer tirar essa dúvida? O que você oferece para Ele? Como você oferece o que oferece para Ele? E com que constância você oferece o que você está oferecendo? Porque a multidão nunca vem oferecer nada. A multidão vem obter coisas, mas os verdadeiros adoradores estão dispostos a oferecer sempre. E não só oferecer o melhor sempre. Se você quer saber se você é de verdade ou se você é de mentira, é só observar o que você está oferecendo. Como você está oferecendo? Diga comigo: Caim, vem comigo, prega comigo. Deixa eu ver o horário. Vocês estão desanimados? Deve estar acabando o culto, deixa eu ver. Não, falta 1 hora ainda. Eu vou acabar de pregar já o que Deus mandou eu falar, e nós vamos cear e depois nós vamos tomar um delicioso café. Mas até lá prega comigo. Diga: Caim e Abel, 2 irmãos. Os 2 são crentes, os 2 ouviram falar de Deus, os 2 sabem o que tem que fazer, e os 2, diga comigo, vão para o culto. E os 2 vão oferecer sacrifício. Todavia, quando Abel
vai oferecer o seu sacrifício, ele vai no rebanho dele, observa o rebanho dele, analisa o rebanho dele, olha o pelo do rebanho, olha o tamanho, o peso das ovelhas, olha detalhadamente se o pelo é só branco, olha se não tem nenhum machucadinho, olha se está tudo certo com aquela ovelha. Aí ele olha para aquela ovelha, pega aquela ovelha e diz assim: de todo o meu rebanho, essa é a ovelha mais limpa, não tem mancha, não está machucada, não está doente, essa aqui é a melhor das minhas ovelhas. Pega a ovelha e vai para o culto. Chega no altar diante de Deus, oferece aquela ovelha no altar, aquele cordeiro, e Deus recebe aquele sacrifício. Já o irmão dele, diga: Caim, meu Deus do céu, eu estou atrasado, meu Deus, eu tenho que oferecer o culto, meu Deus, é desorganizado. Quando você for oferecer qualquer coisa para Deus, você tem que se organizar para oferecer. Então não ofereça, porque é melhor não oferecer nada para Deus do que oferecer de qualquer jeito. É melhor que você não tenha um testemunho para contar de alguma coisa que você fez no reino de Deus, do que você tentar fazer aquilo que você não vai fazer direito. Tudo que você for oferecer para Deus tem que ser perfeito, nos mínimos detalhes. Caim todo apavorado, todo cheio de problema, porque toda pessoa que não honra Deus, mistura Deus com seus próprios problemas. Vamos de novo? Todas as pessoas que não honram a Deus, misturam seus próprios problemas com o seu culto. E se você está misturando os seus problemas com o seu culto vai ser o pior culto que possa acontecer. O que eu faço, pastor? Se organize. Ora, se o culto é 9 horas, não se pode acordar 8h30. Se o culto é 9 horas, hoje eu acordei 4h30 da manhã para começar meu culto. Eu comecei o meu culto limpando a minha casa, lavando a minha louça, pegando a minha Bíblia, fazendo as minhas coisas. Então, toda pessoa desorganizada vai colocar a culpa dos seus problemas no trabalho, na família, nos filhos, no esposo. Não é isso não. É você que não tem temor de Deus e não oferece algo organizado para Deus. Só o seu trabalho, sua família, seus amigos são bênçãos de Deus. Sabe qual é o problema? Deus para você sempre está em segundo plano. Deus para você sempre está em último lugar. É por isso que o seu culto é esse negócio aí. Isso daí. Caim pegou um monte de batata, um monte de cebola, um monte de cenoura, um monte de melancia, e saiu pegando um monte de coisa, nem analisou, jogou no altar. Deus olhou para o culto dele e diz: opa, eu não sou o diabo não, que você chega numa encruzilhada, coloca farinha, bota pipoca, coloca cachaça, enche de cigarro, bota umas moedas. Esse culto aí eu não quero não. Você tem que saber até como oferecer o culto, porque você pode estar oferecendo um culto para Deus, achando que é para Deus, e não é Deus que recebe o seu culto. O nosso Deus não aceita nada jogado, nada bagunçado, nada desorganizado. O nosso Deus olha e diz: eu quero ver as coisas funcionando direito, eu quero ver as coisas organizadas. Alguém um dia me disse: pastor, um ser humano que saiu da igreja: pastor, eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, tem lugar que tem mais liberdade, lá o culto pode acabar até 10, 11 horas, aqui o senhor faz programação, manda para a sua programação para quem vai dirigir o culto, quem vai pregar, quem vai cantar. Eu vou para um lugar onde pode cantar quem chegar no culto. Irmão, a obra de Deus não é assim não. Culto tem que ter horário para começar e horário para acabar, porque é uma organização para Deus. Quem vai cantar não é irmãozinho que não está preparado não, é quem jejuou e orou a semana toda. Quem vai pregar não é qualquer um que vem aqui só porque tem uma gravata bonita, um terno bonito, um anel bonito e uma pinta de teólogo, não. Quem vai pregar é quem come pão comigo, quem toma café comigo, quem não falta culto, quem é fiel a Deus. Aí eu organizo as coisas.
coisas. Se diante da organização que é o meu papel, Deus quiser mudar outra coisa, louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha parte como sacerdote é organizar. Então, igreja, para se enquadrar o seu estilo, tem muitas. Tem mais de 11 mil igrejas no Brasil. Só em Campinas deve ter umas 2.000. Mas aqui tem respeito, tem reverência, tem organização, tem verdade, tem sinceridade, tem santidade. Aleluia. Porque o meu pé não pode pisar de qualquer jeito no ambiente em que Deus está. Diga comigo, Moisés. Não, todo mundo diga Moisés. Ele foi criado no Egito, ele aprendeu no Egito, ele fez faculdade no Egito, ele foi doutrinado pelo Egito, ele sabia tudo do Egito. Quem é o Deus do Nilo? Quem é o Deus da plantação? Quem é o Deus do rebanho? Quem é o Deus do ar? Quem é os deuses das águas? Quem são os deuses que governam o Egito? Ele sabia o nome de todas as entidades, sabia a organização de como era todo o ritual do culto para essas entidades. Mas um dia ele cometeu um erro, ou melhor dizendo, aconteceu na vida dele. Ele matou um homem, ele assassinou um homem e fugiu do Egito. Depois de 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, ele, perto do Monte Horebe, olhou e viu um arbusto, uma sarça, uma pequena árvore que estava pegando fogo. Diga amém. Uma pequena árvore pegando fogo, meu filho Miro, é muito fácil de acontecer no deserto, porque o deserto é um lugar seco. Árvore seca é o que mais tem no deserto. Árvore pegando fogo é normal no deserto. Mas redobre atenção, a Bíblia diz que enquanto Moisés olhava para a árvore pegando fogo, a árvore pegava fogo, mas a árvore não se consumia. A árvore pegava fogo, mas a árvore não era consumida pelo fogo. Por quê? Era fogo de Deus naquela árvore. Aí Moisés, que aprendeu em outros lugares, aí Moisés, que aprendeu no Egito, impactado com a visão, foi andando de qualquer jeito em direção da árvore. Quando chegou perto, Deus disse: para. Aqui não é nem o Egito e nem a casa do seu sogro Jetro. O lugar em que você está pisando é terra santa. Pastor, Moisés não estava no deserto? Sim. Mas se Deus está no deserto, o deserto é terra santa. Pastor, nós não somos templo feito por mãos de homens. O Espírito não habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, mas a casa de oração, o lugar de culto, o lugar de reunião do corpo de Cristo é um lugar separado para Deus. Esse lugar é santo. Moisés tira as sandálias dos pés, ouve o que Deus disse para ele e resgata o povo do Egito, e esse povo se tornou a maior nação do mundo. E o que é que eu tenho a ver com isso, pastor? Tudo. Enquanto você achar que você não precisa honrar, respeitar, reverenciar, amar o teu Deus, você não vai alcançar os níveis que Deus tem para você. Ficou difícil de entender? Eu vou melhorar então. Moisés era só um empregado do seu sogro Jetro, pastoreando um pequeno rebanho no deserto. Mas depois que tirou as sandálias dos pés, reverenciou, ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus, se tornou o maior juiz que Israel já teve. Vou melhorar para você melhorar esse aleluia aí. Vem comigo nessa palavra. Enquanto Moisés não tirou as sandálias dos pés, não reverenciou o Deus Todo-Poderoso, não ouviu a voz dele e obedeceu a voz dele,
nada aconteceu. Depois que ele reverencia, respeita e honra, ouve a voz de Deus, e não só ouve, pratica o que Deus disse para ele, ele se tornou o maior nome da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na sua história e no seu futuro, diz respeito a como você está servindo a Deus hoje. Diga amém. Diga amém. Se é para falar de amor, respeito, reverência, honra e sacrifício, prepare um glória. Eu preciso falar do nosso Senhor e Salvador. Porque ele poderia chegar nos ambientes que chegavam dizendo assim: cheguei aqui, vou resolver esse problema. Mas ele dizia assim, antes de tudo ele fazia questão de dizer Pai. Antes de tudo ele fazia questão de orar. Quando as pessoas interrogavam ele, Jesus dizia: eu e o Pai, nós somos um. Eu só faço aquilo que o meu Pai me permitiu fazer. Em momento nenhum Jesus tomou o lugar do Pai, porque o escritor aos Filipenses disse, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus. Jesus não quis se revelar como Deus, ele preferiu tomar a forma humana, sentir as dores que sentimos, para poder oferecer a Deus um sacrifício. Redobre a atenção agora no máximo. Eu sei que nesse momento é um momento crucial. Redobre a atenção. Redobre a atenção. Diga assim: para falar de sacrifício, respeito, reverência, honra e amor, nós temos que falar de Jesus. Sabe por quê? Você vai ter que ir no YouTube e olhar uma mensagem que foi pregada nesse altar, que fala sobre a salvação do homem. Mas basicamente, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade já nasceu corrompida pelo pecado. Diga assim: eu estava preso. Diga forte: no pecado. Diga: e por isso eu pratico os pecados. A natureza pecaminosa já nasce conosco, mas os pecados diários, por conta da concupiscência, desejo desenfreado humano, acontecem dia após dia. Como nós vamos resolver esse problema? Porque se eu morrer no pecado e na prática dos pecados, o meu destino é o lago de fogo, é o inferno, é a condenação eterna. Mas para resolver essa questão, João 3,16, a Bíblia diz, prepare um glória, Deus amou o mundo de tal maneira que quis resolver o problema da condenação humana, enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Diga comigo: Jesus vai resolver meu problema. Diga forte: Jesus vai me livrar do inferno através de um sacrifício. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Sacrifício. Olhe para cá, por favor. Tem que haver sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Jesus precisa ser derramado, e Ele mesmo, por conta própria, vai se entregar
não com o mesmo sacrifício dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que era uma vez por ano, mas prepare um glória, Jesus vai oferecer um único e suficiente e eterno sacrifício por toda a humanidade. No Antigo Testamento, um cordeiro tinha que morrer por todos os israelitas uma vez por ano. No Novo Testamento, o sacrifício foi feito uma vez só por Jesus, sacrifício esse eterno. Agora, se alguém quiser ser livre da condenação e do inferno, não precisa ir a um templo e receber o perdão por conta de um cordeiro que foi morto no altar. Essa pessoa só precisa chegar até a presença de Deus em qualquer lugar, no deserto, na rua, no trabalho, em uma casa, em uma garagem, em um ponto de pregação, dentro de casa, e dizer: Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu no meu lugar para me livrar da condenação eterna. Eu te entrego a minha alma. Eu creio que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, teu nome é escrito no livro da vida. Diga amém. O Espírito Santo passa a morar em você. Diga amém. Ou seja, o sangue de Jesus te livra da condenação do pecado original, e o Espírito Santo te ajuda a vencer os pecados cotidianos. Em outras palavras, é impossível você não passar a eternidade com Jesus se você permanecer em Cristo, cheio do Espírito Santo, conectado à igreja, fazendo a obra de Deus. Antes de Jesus oferecer o seu sacrifício, Jesus vai por um lugar chamado Getsemane. Eu tenho 15 minutos ainda. Por favor, diga Getsemane. Pastor, o que é Getsemane? Getsemane é um jardim localizado no Monte das Oliveiras. Quando a gente lê a Bíblia em Mateus 28 e lê sobre o Getsemane, dá a impressão que Jesus só foi para o Getsemane naquele dia, por aquela ocasião, porque ele estava a um dia de ser preso, passar pela via dolorosa e morrer na cruz. Dá a impressão que Jesus só está indo ali para se esconder. Mas se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai descobrir que Jesus frequentava o Getsemane assiduamente. Sempre Jesus estava no Getsemane. Sempre Jesus estava no Monte das Oliveiras. Mas naquele dia era um dia ímpar, porque seria a última vez, diga a última vez, a última vez que Jesus estaria no Getsemane, no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos. Seria a última vez, porque naquela noite ele seria traído, naquela noite ele seria preso, naquela noite ele seria julgado injustamente, e naquela noite ele seria condenado. Então, antes desse processo, ele foi pela última vez para o Getsemane. E o que era o Getsemane para Jesus? O lugar de oração. O lugar de oração. O lugar de oração. Ele sabia o que estava esperando por ele, mas ele quis passar o que iria passar depois de orar, porque é depois da oração que você tem força para suportar. Por que algumas pessoas não suportam nada? As pessoas não suportam mais nada. Olhou de cara feia, já estou fora da igreja. O culto começou tarde, já estou fora da igreja. O culto acabou tarde, já estou fora da igreja. O louvor não foi do jeito que eu queria, já estou fora da igreja. O pastor não me deu a paz, já estou fora da igreja. Eu já estou fora da igreja. Os crentes não suportam mais nada. Sabe por quê? Pararam de orar. Porque se você orar antes no seu Getsemane, você enfrenta a cruz. As pessoas têm pavor de cruz, porque não vão para o Getsemane orar mais. Pastor, eu oro. Mentira!
Mentira! Se nem na igreja, no dia de culto, você dobra o joelho para orar, quem dirá na tua casa? Não vem mentir não, porque eu não estou pregando para a geração do arrebatamento, ou melhor, a geração do avivamento. Eu estou pregando para a geração de Laodiceia. Pastor, a casa do pai Laodiceia, não estou dizendo isso. Estou falando de uma cosmovisão mais ampla. Eu não sei onde você está, eu não estou aqui, eu estou nas regiões celestiais, combatendo contra espíritos malignos em espírito, através da oração, do jejum, da palavra e do pastoreio. Eu não estou falando de coisas rasas não. Eu estou querendo te dizer que a igreja do século 21 é uma igreja fria, é uma igreja morna, é uma igreja gelada, é uma igreja que não ora, é uma igreja que não lê Bíblia, é uma igreja que não prega para ninguém, é uma igreja que não convida ninguém para ir para o culto mais, é uma igreja que não tem prazer de ganhar alma. Você não vai me dizer que você está orando. Eu sei quando tem alguém orando. Eu já tive e já tive oportunidades de poder pastorear muitos obreiros, e eu sei quando eles estão orando, pelo tanto que eles suportam. Aleluia. Eu já tive oportunidade, tenho a oportunidade de pastorear muitas pessoas, e eu sei quando essas pessoas estão orando, quando eu sei o tanto que eles suportam. Só do jeito que a pessoa chega: pastor, ora por mim. Ora, já penso, já deve ter uma causa impossível. Ora por mim que eu estou com um problema na minha casa. Ora por mim porque estão me perseguindo no meu trabalho. Ora, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Eu não sou o seu mediador. Hebreus diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo. Você tem joelho, você tem Bíblia, você tem igreja. Por que você se acostumou a ser um mendigo espiritual? Não seja assim. Eu vim como um profeta de Deus alertar a igreja do Brasil, a partir da igreja que eu dirijo, pela graça de Deus. Ou vocês tenham uma vida de relacionamento no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane e na oração, ou vocês não vão suportar o dia mau que está por vir sobre a terra. Canto répia, canterépia, sui, canto que me nasce. Não se turbe o vosso coração e nem fique extremamente preocupado quando você vê pessoas que você já viu cheio do Espírito Santo, carregando Bíblia, indo para a igreja, dando glória a Deus. Todo mundo desviado, todo mundo no mundo abandonou a oração, abandonou a ceia, abandonou o culto, abandonou a santidade, parou de sacrificar, e o diabo enganou essas pessoas. Uma geração perversa. Senhor, me dá bênção. Senhor, me dá porta aberta. Senhor, eu já estou com esse carro desde 2020. Senhor, eu tenho que reformar minha casa. Senhor, muda o coração do meu marido. Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso tem almas para resgatar. Enquanto você quer trocar de carro, reformar sua casa e ver seu marido te paparicando, vai dobrar o teu joelho, desce na oração, vai chorar, vai babar na presença de Deus. Deus não aguenta mais uma geração morna que só vem para o culto atrás de vitória, atrás de bênção. Vai para a oração para você se manter de pé. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Eu vou te pedir só 30 segundos de glória a Deus e aleluia, para que eu possa beber. E aí minha filha, e aí meu filho, o que está acontecendo que você sumiu? Ah, pastor, tem uma lista aqui para te falar de tanta coisa que está acontecendo. Mentira, mentira. O teu cristianismo é frajuto, você é hipócrita,
e está trocando Deus por qualquer coisa que aparece que possa encher teus olhos ou teu bolso. Quando você for orar, em primeiro lugar, de joelhos, em primeiro lugar, Jesus, eu te agradeço por estar vivo, porque nem vivo eu mereço estar. Eu sou pecador, e sim, se não fosse o teu Espírito Santo, eu estava afundado no pecado, preso pelo diabo. Te agradeço pela vida. Depois, ora e diga: Jesus, me mantenha de pé, me dá força, me dá entendimento. O que é a tua vontade para mim? O que é que eu estou fazendo, o que eu não posso fazer? O que é que eu não estou fazendo, o que eu tenho que fazer? Depois, ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pelas pessoas, interceda. E só se sobrar um tempinho, se você tiver coragem, peça bens materiais. Porque se tem alguma coisa que Deus vai fazer por você, em primeiro lugar, é te ressuscitar, para depois te abençoar. Tem um monte de gente morto aí, querendo bênção, clamando bênção, para desfrutar da bênção nas trevas, no pecado e na maldade. E Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho muita coisa para fazer na tua vida sim, mas eu vou te ressuscitar primeiro, eu vou te levantar primeiro, eu vou te dar um banho da minha graça primeiro, eu vou te lavar com meu sangue primeiro, eu vou mudar essa mentalidade sua. Você tem 40 anos e com mentalidade de 15 anos ainda. Eu preciso mudar isso aí na tua cabeça. Eu preciso transformar esse coração aí. Depois que eu fizer tudo isso, aí você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Não pensa que você vai conseguir enganar Deus com lágrima, com dinheiro. Pastor, vou levar o dinheiro. Essa igreja nunca passou envelope, nunca vai passar. E se você trouxe dinheiro para comprar Deus, leve esse dinheiro para casa e faz o que você quiser. Nessa igreja, teu dinheiro não compra vitória, não compra bênção. Não tem nada base de troca aqui. Se você quiser ser abençoado na sua vida, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Aí depois Deus abre as janelas do céu e derrama muita bênção. O que você quer? Você quer a bênção ou o abençoador? Deus não sou eu. O Natanzinho, quando ele quer chupar picolé, comer MM ou beber refrigerante, ele chega e me chama de papaizinho, paizinho. Quando ele quer, com 3 anos, dirigir meu carro: paizinho, deixa eu dirigir com você. Aí eu deixo ele dirigir comigo ali, quando eu entro ali para ir trabalhar na rua de terra. Aí eu dou o sorvete dele, o chocolate, o refrigerante, só por causa do papaizinho. Agora com Deus, eu conheço o presente do Natan. Deus conhece o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Não adianta querer trocar nada com Deus, fazer joguinho de interesse, porque Deus conhece o seu futuro. Se for para Ele te abençoar, para daqui a 1 ano você está no mundo, você está nas drogas, você está na prostituição, você está fazendo o que é ilícito diante da presença de Deus, fica tranquilo, vai ficar com o mesmo carro, na mesma casa, do mesmo jeito, com a mesma conta magra. Agora, se você abrir teu coração e dizer assim: Deus, eu quero fazer a tua obra, quero ajudar na tua obra, quero expansão do teu reino, se prepara, porque Deus quer abençoar um povo forte e poderoso, um povo que com dinheiro na conta continua crente, um povo que com carro zero continua crente, um povo que morando em condomínio fechado continua crente, um povo nadando na bênção, mas com o coração no abençoador. Feche os seus olhos, senão a gente não acaba hoje. Feche os seus olhos. Oh, glória seja dado o teu nome, Espírito de Deus.
Aleluia, aleluia, Espírito de Deus. No Getsemane, Jesus chorou, passou angústia. Olhe para mim aqui, por favor, diga assim: Getsemane. Meu filho amado, Getsemane significa lugar da prensa, lugar aonde a azeitona vira azeite. A azeitona chega no Getsemane inteira, perfeita, mas começa a ser imprensada, e daquela azeitona sai azeite. Nós precisamos entender uma coisa: Deus vai extrair o melhor que há em nós quando estivermos dispostos a passar pela prensa. Na facilidade ninguém valoriza. Pega uma pessoa que você conhece que está precisando de dinheiro emprestado, entrega na mão dela 10 mil reais, ela vai gastar no mesmo dia, porque na facilidade ninguém valoriza. Você sabe por quê que tem gente que entra, sai da igreja e não dá tchau? Porque tem um pastor que chega cedo no culto e vai por último. Tem um pastor que está disposto a ir para a casa dele, orar, jejuar, pagar preço por ele. Tem um pastor que tem acesso e dá acesso. Então é muito fácil. Então as pessoas chegam, entram na nossa história, fazem a gente amar eles, daqui a pouco simplesmente, e olhe lá e diz: estou indo embora, pastor, estou indo para outro lugar. Quando avisa ainda. Sabe por quê? É muito fácil. Porque se tivesse um pastor que chegasse aqui na hora de pregar, antes de acabar de pregar, entrar no carro e ir embora, você nem sabia que ele existe, aí você iria honrar e valorizar. Porque as pessoas não valorizam aquilo que é fácil. Eu só estou dando um exemplo pessoal. É na prensa que nós vamos descobrir quem você é de verdade. Você quer ter um casamento estruturado? Está disposto a passar pela prensa? Vai doer, vai machucar, vai chorar, vai ser desconfortável, mas se você estiver disposto a suportar, Deus vai extrair coisas boas do seu casamento. Jesus foi prensado no Getsemane, ao ponto de ser extraído o bem mais precioso de toda a terra. O que? A Bíblia diz que Jesus, no Getsemane, suou gotas de sangue. Porque o Getsemane é o lugar de extrair o que há de melhor em nós. Levante a mão para me profetizar na sua vida. Depois do Getsemane, Deus vai extrair muita coisa boa de você. Aleluia. Se você estiver disposto a passar por tudo que está passando e continuar amando a Jesus, servindo ao reino, você vai ser bem sucedido e bem-aventurado. Eu tenho uma palavra para quem chegou aqui essa noite. Eu já vou parar agora, mas eu vou entregar essa palavra. Eu sei que não está fácil, eu sei que você está sob pressão, aleluia. Eu estou vendo o Espírito Santo apontar o dedo na cara de alguém e falar isto. Eu sei que você está sob pressão, eu sei que por mais que as pessoas pensem que para você é fácil, só você sabe que não está sendo fácil, mas o Senhor está te dizendo, aleluia, aleluia, a sua leve e momentânea tribulação, aleluia, vai produzir um peso de glória muito excelente. Oh glória! As provações do tempo presente não se compara com a glória que está para chegar na tua vida. Não pula do barco, não volta para trás, não desiste, passa pela prensa, porque você vai experimentar o melhor de Deus para você. De olhos fechados, de mãos levantadas, adore o nome de Jesus Cristo. De olhos fechados, de mãos levantadas, adore
glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Jesus, Ele tanto amou, tudo suportou, Ele carregou a nossa cruz. Você aconteceu. Posso ouvir o clamor da multidão e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que sabe aquelas pessoas que você cumprimentou com a paz do Senhor no começo do culto? Levante-se e procure essas mesmas pessoas e diga assim para eles: olha, Jesus sofreu por você. Você tem coragem de sofrer por Jesus? Vai, vai. Isso, levanta. Aí, quando você acabar de falar isso, você diga assim, ó: passa pela prensa, porque Deus vai extrair o melhor de você. Diga: não pare, não desiste, não retroceda. Diga: não volte para trás. Não desista jamais. Não desista, não desista, não desista. Não desista. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Sinta a presença do Senhor Jesus na tua vida. Ele te ama. Ele te escolheu. Só instrumental. Ele te escolheu. Ele te chamou. Ele te levantou. Ele te salvou. Você está aqui porque Ele tem uma obra na sua vida. Sim, sim, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Vai valer a pena ter passado por tanta coisa. Vai valer a pena abrir mão de tudo.